prazer, estou muito feliz de estar aqui em Foz do Iguaçu, mais uma vez, no 22º Latinoair. E eu vou falar com vocês sobre transição energética e demandas por novas energias. Eu queria combinar, fazer um acordo com vocês aqui. Fiquem até o final, estou marcando o tempo aqui. Eu vou marcar 50 minutos. No final, quero fazer um convite para vocês, né, uma chamada para uma ação. E também vou deixar algumas dicas para carreiras e para quem quiser investir nessa área, tá bom, pessoal? E eu acho legal também eu comentar aqui que eu vou deixar o material disponível também. No final, deixo o meu WhatsApp, aí podem me chamar e pedir que eu disponibilize o material. Eu posso tirar foto também, fiquem à vontade, tá? Nós vamos começar falando, então, de energia do futuro. Vou fazer um convite para a gente olhar um pouco para frente, olhar algo totalmente diferente da realidade que nós estamos vendo hoje. Esse caminho ele precisa ser trilhado, porque quando nós falamos da energia do futuro, nós logo pensamos nesse modelo que está aí centralizado, com grandes usinas hidrelétricas, com grandes usinas termoelétricas que são poluentes. E o que a gente precisaria fazer para mudar esse modelo? Gerar energia junto ao local que se consome energia. Até tempos atrás, isso era totalmente impossível, mas hoje nós já temos tecnologia para isso. Então, esse é o convite que eu faço para vocês olharem comigo e a gente começar a olhar o sistema elétrico totalmente diferente que está aí. Eu sou um crítico do modelo energético brasileiro, ele está totalmente errado, e a gente precisa construir esse novo caminho. Então, vocês, jovens que trabalham com tecnologia, esse é o chamado que eu farei também para vocês entrarem, se interessarem por esse mercado, porque é vocês que vão construir ele. Mas vamos antes, então, olhar um pouco para trás. Vamos falar de transição energética. Esse termo, transição energética, ele foi criado em 2015, na COP21, em Paris. Só que transição energética, como um termo, é uma coisa. Agora, como a jornada humana, ela nos acompanha desde o começo da nossa jornada na Terra. Ou seja, o homem ele vem evoluindo conforme ele vem fazendo transições energéticas. Desde usar a energia do próprio corpo, depois usar a força de um animal, partir para o fogo, para a água. Daí nós chegamos na transição energética, onde a humanidade encontrou o vento como uma força. Olha a evolução que nós tivemos. O que aconteceu? Descobrimos as Américas, aqui onde nós estamos, os caminhos da Índia. O vento ele trouxe uma grande revolução para a humanidade. E daí nós chegamos na era industrial, o vapor. Daí começou a se formar grandes cidades e a gente chegou na eletricidade e no combustível. Quando chegou a eletricidade e o combustível, há mais de um século atrás, foi uma grande revolução. Uma revolução que mudou totalmente o rumo da humanidade. Olha quantas invenções, quanta evolução nós tivemos a partir da eletricidade e do combustível. E quando eu falo combustível, eu falo de petróleo. E o que acontece, o que chama atenção? Por que o termo transição energética foi colocado para nós somente em 2015? Porque nós estamos tendo uma dificuldade de fazer a próxima transição energética. Nós temos hoje que se livrar do combustível que está provocando anomalias climáticas, o aquecimento global. Então, resumindo, a transição energética que a gente fala hoje
nada mais é do que a gente abandonar esse modelo e termos um modelo de energias limpas, feitas com sol, com vento, com água, com hidrogênio, enfim, outras fontes que a gente pode trazer aí como modelos. E eu quero mostrar para vocês, até para vocês entenderem, tá? Uma coisa é falar em eletricidade. Ah, não, mas o Brasil já tem um modelo energético mais limpo. Não, tem a melhor matriz elétrica. Matriz elétrica está aqui dentro, ó. Mas o setor energético brasileiro, por exemplo, nós utilizamos energia para se locomover, transportar mercadorias. O que a gente usa? Diesel, gasolina. Isso são combustíveis fósseis. A nossa indústria queima carvão, e tudo isso é o que nós precisamos mudar. O gás. Qual que é o problema desses combustíveis fósseis? Vocês sabem, ele emite um gás de efeito estufa, o CO2, que é o dióxido de carbono, ele é invisível a olho nu, mas todo ano nós, seres humanos, nós emitimos gigatoneladas desse gás. Apesar dele ser invisível, ele ocupa a estratosfera do planeta. Os raios solares entram no planeta, eles teriam que sair, eles se deparam com essa camada de poluição e provocam uma anomalia climática chamada aquecimento global, que hoje está em torno de 1,5 grau, e, segundo o acordo feito lá em 2015, em Paris, não poderia estar nesse montante. A gente já teria que ter revertido isso para antes da era industrial, que foi aonde nós, seres humanos, começamos a intervir no ciclo natural do planeta. Então, algo que demoraria centenas de milhares de anos para acontecer, nós, seres humanos, em questão de poucas décadas, a gente conseguiu intervir nesse ciclo natural. E, a partir disso, nós começamos a também pagar um alto preço por isso. Então, a matriz energética brasileira, ela precisa ser limpa, principalmente na mobilidade, seja ela humana, seja ela para mercadorias, e também as nossas atividades industriais. Agora, lembra que eu falei para vocês que está tudo errado? Quando a gente fala em eletricidade, em energia aqui no Brasil, está tudo errado. Eu sou um ativista da transição energética. E eu quero mostrar para vocês essa caixa aqui, esse estojo. Esse é o setor elétrico brasileiro, todo engessado, todo cheio de regrinhas e todo centralizado. E esse modelo aqui, hoje, ele não atende mais à sociedade brasileira, porque eventos climáticos irão acontecer, e nós temos aí um risco muito grande, e também nós já temos tecnologias prontas para a gente gerar energia no próprio local. Nós podemos gerar no nosso telhado, no nosso bairro, na nossa propriedade rural, no nosso estabelecimento comercial, e, com redes inteligentes, a gente pode utilizar essa energia de forma mais eficiente, sem precisar de grandes investimentos. Agora, vamos lá. Por que eu digo que a energia do futuro ela é colaborativa e aberta? Primeiro, ela é colaborativa porque novos atores irão entrar. Hoje, os atores são grandes investidores, bancos, famílias ricas, governos. E a energia colaborativa, qualquer um de nós será um ator. Nós vamos deixar de ser consumidores para sermos um agente do setor energético. E veja bem, nós estamos aqui na Latinoair, né? Congresso Latino-Americano de Tecnologias Abertas, Software Livre. Nós estamos aqui na luta para que a gente tenha códigos abertos,
E a energia elétrica, esse é um dos convites que eu faço, pensarem a energia como um código aberto. E é exatamente essa transparência e vários atores fazendo a dinâmica desse setor. E, para isso, a gente precisa de transparência, padrões, códigos abertos, a informação ser nivelada para todo mundo ter o mesmo nível de informação. E hoje o setor elétrico e o setor energético não propicia isso. Então, vocês imaginem, veja bem, é quase um exercício de futurologia que eu estou convidando vocês a fazerem. Tá? Imagina você poder negociar peer-to-peer, ponto a ponto, a energia. Tu não precisa ter uma concessionária, tu não precisa ter uma transmissora, uma geradora. Tu mesmo gerar energia e tu tokenizar ela por intermédio de uma tecnologia blockchain. Tudo isso é permitido e já existe. Então, eu vou deixar até uns estudos aqui, se alguém quiser tirar cópia, ou tirar foto, melhor, mas depois eu deixo aqui alguns estudos já com essa metodologia já em funcionamento em alguns países. Tá? E por que a gente precisa? Eu preciso vir aqui chamar a atenção de vocês. Eu faço isso diariamente, porque o mercado brasileiro, quem está hoje no comando do setor elétrico brasileiro não está olhando absolutamente nada em questão de pensar em modernizar a rede elétrica. Imagina no seu bairro, você ali gerando no seu telhado, daí você tem baterias, você tem ali semáforos, tem supermercado, tem hospital, tem escola. Isso aí funcionando como um smart grid. O que é um smart grid? Uma rede inteligente, uma microrrede. Ali dentro nós estamos vendo tecnologia, uso da inteligência artificial. Tudo isso é possível. O que a gente precisa abrir o setor de distribuição de energia. Por isso que eu comparo a energia com um código aberto, porque a gente precisa da rede fluida e a rede aberta. Isso é muito importante vocês entenderem também, futuros atores do setor energético. Isso aí vai permitir, por exemplo, que você tenha um carro elétrico, o que já é muito bom, é sustentável, mas você já parou para pensar que você pode gerar energia no teu telhado, ligar no teu carro elétrico, não prestar contas para ninguém, sair andando com o teu carro elétrico e, se der um problema na casa, pode fazer o contrário. Você pode usar o carro elétrico como uma bateria e levar energia para a sua residência. Sim, isso é possível. É uma bateria ambulante. E tudo isso de forma limpa, porque nós temos sol, nós temos vento, nós temos água abundante. E, assim, a grande revolução desse setor passa também pelos agentes. Hoje, nós temos como agente grandes bancos, nós temos grandes fundos de investimentos, grandes empresas que mandam nesse setor. Então, no momento que a gente começar a ter um sistema aberto, principalmente lá nas nossas comunidades, nós mesmos poderemos fazer a governança energética. Prefeituras poderão decidir o que é melhor para a sua comunidade, as tarifas elas podem ser negociadas, os custos energéticos de ponta a ponta, sem intervenientes, e tudo isso é possível. Parece muito longe, eu acredito que não. Depende de alguns fatores, e eu acredito que eventos climáticos extremos, que trarão aí colapsos na rede, vai obrigar as pessoas a correrem para a tecnologia no seu local onde você está consumindo energia. Então, acaba fazendo uma disrupção do modelo atual por conta de algum grande evento
assim como aconteceu com a pandemia, olha como a pandemia mudou o modo que a gente, por exemplo, se relaciona, trabalha. Hoje, muito trabalho office, reunião online. E tudo isso foi uma disrupção com o lockdown. E o setor energético poderá também sofrer uma evolução. Veja bem, é uma evolução por conta de um evento climático. E isso me preocupa muito, porque quem vive hoje sem energia? Qual é a economia no mundo que vive? Já pararam para pensar? A gente precisa de energia para tudo, para a internet, para qualquer coisa, ar-condicionado, tomar banho, arrumar os alimentos, né? Guardar alimentos, tudo isso é necessário. Se vocês quiserem aqui tirar uma foto, aqui são alguns estudos avançados, já onde está sendo implementado o modelo energético peer-to-peer, ponto a ponto, aonde tu pode digitalizar a energia. E por que eu falei de transição energética para vocês? E por que eu falei de transição energética? Porque ela é o vetor de tudo isso. E as tecnologias, elas chegaram. E quando a gente fala em transição energética, a gente fala nos P's da transição energética, os D's da transição energética. Descarbonizar, que vocês já entenderam o que é, né? Eliminar combustível fóssil. A gente fala em descentralizar, nós falamos em democratizar, e nós falamos em digitalizar, e tem um quinto D aí, que é mais novinho, que é desregulamentar. Porque hoje, lembra que eu mostrei lá um sistema elétrico todo engessado? A gente pode, sim, abrir o sistema elétrico e deixar ele desregulamentado, nós mesmos fazermos a regra. Vamos falar um pouco de COP30. E por que falar de COP30? Por causa da transição energética, que é um dos fatores, um dos eixos temáticos mais importantes. Para vocês entenderem, a COP30 não é do Brasil, e para vocês entenderem, a COP30 não é um evento climático, e menos ainda, não é um festival. É um ambiente diplomático, técnico, onde as nações, embaixo da ONU, o que é a ONU? A Organização das Nações Unidas, por intermédio de um sistema chamado multilateralismo, que muitos países não gostam, principalmente as grandes potências. Por quê? Porque no multilateralismo, um grande país poluente como os Estados Unidos tem o mesmo peso de voto de um país pequeno chamado Tuvalu. Alguém já ouviu falar? É uma ilha, é um país insular que tem, acho que são 11 mil habitantes, e vai ser o primeiro país a ser destruído pelos eventos climáticos. Inclusive, já tem um acordo com a Austrália, a população vai ser toda transferida para lá. Tuvalu é uma ilha, então a água já está contaminada, porque o oceano está subindo, e ele já está entrando por baixo do arquipélago, e já está começando a matar os animais, a fauna, a flora, e as pessoas vão ter que sair dali, elas vão para a Austrália. É o primeiro país. E eu pergunto para vocês, o que Tuvalu contribuiu para o aquecimento global? Nada. E o que os Estados Unidos contribuiu? Muito, porque os Estados Unidos, assim como a maior parte do norte global, um detalhe importante, na ONU se fala muito em norte global e sul global. O que é isso? Norte global, se for olhar, são os países desenvolvidos. São os países que pesaram muito para esse problema do aquecimento global. E o sul global estão os países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, e os países não desenvolvidos, que são vários outros países. E
a ONU, na COP, essa reunião é uma convenção onde os países vão lá debater, tudo baseado em ciência. Então, existe um departamento chamado IPCC, que faz os relatórios da situação climática, e eles não vão lá para debater tarifaço, debater guerra na Ucrânia, nada disso. O que eles vão lá é para discutir a mudança climática. Fica claro essa parte, e eu trouxe a COP30 para vocês, porque, conforme eu falei, a transição energética é um dos eixos temáticos. E a gente vive no planeta uma urgência climática. Nós não estamos cumprindo os acordos feitos lá em 2015, em Paris. E agora, passando 10 anos, Belém do Pará, 2025, a gente vai rever as metas, os países vão apresentar novas metas, e, a partir disso, vai ser implementado. Então, acredita-se que a COP30 será o grande evento de implementação das mudanças que o planeta precisa levar adiante para que a gente consiga reverter esses eventos todos. Eu quero mostrar para vocês algumas tendências, tá? Eu acho que é bem legal vocês olharem. Eu prometi que, no final, eu vou entregar para vocês algumas dicas de oportunidades de trabalho, que áreas vocês jovens, podem ingressar aí, começar a olhar com mais atenção, e vou dar algumas dicas também. Mas vamos lá, descarbonização da matriz energética, net zero. Isso aí talvez é a maior meta, o maior desafio da humanidade. Tá? Até 2050 nós temos que chegar no net zero para reverter a ação humana sobre o ciclo natural do nosso planeta. A eletrificação massiva, principalmente nós aqui no Brasil, a gente precisa urgentemente reduzir os combustíveis fósseis. Nós temos que parar de queimar diesel, gasolina, queimar querosene em avião. Nós temos que parar de queimar gás. E isso tudo com a eletrificação, com energia limpa, com transporte limpo, a gente pode, sim, alcançar essas metas. A geração distribuída. Vocês sabem o que significa geração distribuída? É o que eu venho falando até agora, assim, de você gerar energia no próprio telhado, gerar energia no seu bairro, gerar energia na sua propriedade rural, e você jogar essa energia na rede da distribuidora. Isso aí é geração distribuída. O nome geração vem de gerar energia, e distribuída é porque a gente usa a rede da distribuidora. De novo, essa rede que está aí fora, ela é uma projetada lá em 1950. Então, imagina um carro de hoje andando numa estrada de 1950. Não ia andar, né? Porque as estradas eram para carroça. Hoje nós temos uma rede de distribuição que ela é para carroça. E as tecnologias, a energia solar, ela tem dispositivos eletroeletrônicos que poderiam interagir os equipamentos entre si, e não pode por causa da rede. Bom, hidrogênio verde. Bom, aqui é uma revolução para o Brasil, tá? O Brasil poderá ser a potência mundial energética por conta do hidrogênio verde. Hidrogênio não é energia, hidrogênio é um gás. Mas com ele, tu pode revolucionar o agronegócio, produzindo amônia verde, nitrogenando e transformando em fertilizante verde. Hoje, o agronegócio brasileiro traz o fertilizante da Ucrânia, que é produzido com gás, com carvão. Então, é o fertilizante cinza. E nós podemos limpar o agronegócio com fertilizante verde. Então, olha a oportunidade gigante que o hidrogênio vai trazer para um segmento. Mas não é só isso, tá? O hidrogênio, tu pode transformar ele em energia para locomoção, energia para aquecimento e também energia
elétrica. Ele é um gás a partir da molécula da água, H2O, quebra a molécula, só que quando quebra a molécula, tu precisa de um processo chamado eletrólise, que é muito pesado o consumo de energia elétrica. Então, por que não usam o hidrogênio? Porque a energia elétrica é cara. E por que, então, que o Brasil vai ser a potência do hidrogênio? Porque aqui nós podemos produzir a energia mais barata e limpa do mundo. Tem uma frase que diz o seguinte, que o Brasil tem a energia elétrica mais barata do mundo e a tarifa mais cara do mundo. Como pode isso? Nós temos a energia mais barata e a tarifa mais cara por causa do tudo que vem junto com a conta de energia, que a gente nem sabe. Se a gente tiver a energia como ela digitalizada, com o uso de inteligência artificial, a gente consegue otimizar a utilização dos nossos eletrodomésticos, dos nossos dispositivos elétricos. Vou citar um exemplo. Energia tem horários que está gerando mais energia, se tem mais vento, mais sol. Então, a energia está sobrando. Usando a inteligência artificial e otimizadores, a gente consegue descarregar essa energia em carros elétricos que estão plugados, a gente pode descarregar em baterias, em motores. Tudo isso é possível, já existe tecnologia. Então, a gente usa a energia quando ela está barata, e daí a energia ela vai ser por hora. Então, ela está barata, tu consome. Como que tu vai fazer isso? Com inteligência artificial, com medidores inteligentes. Vamos falar um pouco de tendências no Brasil, tá? Antes eu mostrei no mundo. No Brasil, nós temos ainda o boom da geração distribuída para acontecer. E eu venho viajando o Brasil falando da geração distribuída porque há um interesse em travar esse modelo de negócio. Então, a gente precisa a todo momento chegar até as comunidades e avisar, olha, o modelo que querem implantar no Brasil não é o melhor modelo para vocês. Então, esse é um dos trabalhos que eu faço, alertar de forma voluntária. Eu não vendo nada, eu sou um mero voluntário. E depois, eu sou lá de Porto Alegre, depois que aconteceu aqueles eventos lá, eu decidi, então, acelerar a minha marcha e engrossar um pouco mais a minha voz. Lá em Brasília, enquanto nós estamos aqui conversando, está rodando uma medida provisória que pode atrasar esse processo, no mínimo, em 10 anos. Então, eu estou com a minha mente e o coração aqui, e estou com uma antena lá para ver o que está acontecendo. E assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Investimentos, nós estamos falando de trilhões. Cara, vocês têm ideia o que é 1 trilhão? Compara com tudo que é produzido no Brasil, olha só quanto que a transição energética vai ter de dreno de dinheiro. E ali já vem a primeira dica, é ali que estarão os empregos, as oportunidades. Tá? E nos próximos 20 a 30 anos, só vai aumentar, tá? Porque a transição energética ela tem que ser empurrada goela abaixo. Não é para menos que os países eles param tudo por 9, 10 dias, para discutir o que fazer, porque todo mundo está preocupado e nós não temos um planeta B. Quer dizer, pode ter um plano B, mas um planeta B a gente não tem. Então, nós temos que todo mundo, é um problema de todo mundo. E lembra que eu falei do multilateralismo da ONU? O que significa isso? O multilateralismo é quando os países se reúnem para resolver um problema que é comum a todos. Que é o caso, a ONU nasceu
na época da guerra, não esqueçam disso, né? E hoje a nossa guerra é contra nós mesmos. Já pararam para pensar? Nós estamos guerreando contra a nossa ignorância, contra os nossos interesses, as narrativas, que são muitas. E vamos lá, da onde vem esse dinheiro todo? Cara, ele vem de tudo que é lado. Vem do nosso bolso. Qualquer um de nós pode ser investidor do setor energético. Quem aqui não conhece alguém na sua cidade que montou uma empresa de energia solar nos últimos meses aí, e está ganhando a vida disso, gerando emprego, renda? Isso aí faz parte também dos investimentos. Uma pessoa lá na sua cidade resolveu investir na transição energética. Ele foi porque está dando dinheiro, o pessoal está comprando placa, mas ele é um agente da transição energética. Respiramos fundo aqui, deixa eu ver o tempo, 30 minutos. Inteligência artificial aplicada à energia. Acabei de comentar com vocês como que a inteligência artificial ela pode ser usada para dar mais otimização para a energia. E tudo isso, a gente está falando sempre no smart meter, na microrrede. Microrrede é o seu bairro. Daí deu um problema aqui com as redes de transmissão da Itaipu. Vejam bem, a Itaipu é um modelo centralizado. O Brasil só começou a crescer depois que a Itaipu começou a gerar energia. A Itaipu é a única empresa binacional, ou seja, a sede dela não é nem no Brasil e nem no Paraguai. É uma empresa binacional. E a primeira coisa que tiveram que fazer para construir a Itaipu foi fazer um acordo internacional com a Argentina, né, porque a Argentina ia ser afetada pela construção. Então, foi feito acerto com a Argentina. Hoje, tu acha que a gente conseguiria fazer acordos? É muito difícil. Então, assim, esqueçam uma nova Itaipu. O que a gente tem que fazer? Nós temos que gerar energia ali no nosso bairro, de novo. Eu vou repetindo, eu não viro o disco, tá? A gente tem que gerar energia, fazer as suas micro-redes, e quando a gente tiver problema com essas grandes transmissões de energia, nós vamos usar a inteligência artificial e nós vamos fazer a gestão dessa energia de forma otimizada, desligar o que não precisa, e assim a gente conseguir fazer algo mais resiliente. Quando a gente fala, hoje todo mundo sabe o que significa resiliência, né? Há 5, 6 anos atrás, a palavra tinha que olhar consultar o que significava, né? Hoje a gente se obrigou a saber o que é resiliência. Nós tivemos que ser resilientes e descobrir o que significava essa palavra, afinal. Então, assim, essas ferramentas de inteligência artificial, elas ficam dentro de todo esse escopo que eu venho aqui propor, de uma energia colaborativa, uma energia aberta. E, assim, os caminhos possíveis desse. O primeiro deles é a infraestrutura digital. Grande parte a gente já tem, nós já temos a própria infraestrutura, que a gente precisa é da rede elétrica. Tem muita gente que pensa assim, me pergunta, tá, mas quanto custa isso? E eu respondo com outra pergunta, quanto custa não ter feito isso? Porque quando a gente tiver os apagões, quando a gente tiver os colapsos energéticos, vai parar toda a economia. E olha o prejuízo que nós vamos ter, a convulsão social que nós vamos ter. Imagina uma cidade sem supermercado abastecendo as gôndolas, sem hospital, sem semáforo para te cruzar uma rua, sem iluminação pública, sem internet, sem emissão de notas, prefeituras, tudo parado, é um colapso. E tudo isso pode ser pensado agora, enquanto dá tempo ainda. Vamos falar um pouco do IoT, Internet das Coisas.
Tudo isso que a gente falou, esses dispositivos elétricos, eletrônicos, eles vão falar por intermédio da transição energética. E eles têm um nome, tá? Que são os REDs. Tem pessoal que trabalha com energia solar, tu diz, teve o cara que falou dos REDs, do quê? Dos recursos energéticos distribuídos. Não sei o que é isso aí. Vende placa solar, instala na tua casa, mostra quanto deu de economia da renda e não sabe o que é um recurso energético distribuído. Painéis solares, baterias, veículos elétricos. Tudo isso aqui faz parte dos sensores de rede, as proteções, os inversores de frequência, os smart meters, que são medidores inteligentes. Tudo isso aí faz parte dos REDs, dos recursos energéticos distribuídos. E o nome distribuídos, lembrem, né? Porque está dentro da rede da distribuidora. Quando vocês veem aquelas torres saindo aqui de Foz do Iguaçu, indo para o Brasil inteiro, aquilo ali são redes de transmissão. A energia que vocês recebem em casa, no comércio, na escola, essa ali vem da rede da distribuidora. São modelos de negócios diferentes. Então, a internet das coisas vai permitir, então, monitoramento, otimização, integração de fontes, plataformas que poderão fazer autogestão energética. E essas plataformas, elas existem? Não. Vocês vão fazer essas plataformas. Por isso que eu vim aqui no Latinoair falar com vocês, porque é vocês que vão desenvolver. Esse mercado aqui, ele está amadurecendo. E é aqui que vocês precisam entrar. Agora, vamos falar um pouco de código aberto, de inovação. Né? Toda essa inovação, essas plataformas que serão construídas, esses dispositivos de IoT que vão falar um com o outro, esses sensores protetores na rede, tudo isso aí precisa de código aberto, precisa de informação transparente e aberta. Senão, como que você consegue, por exemplo, mapear pontos de calor, que é onde estão a carga? Hoje, ninguém sabe onde está sendo consumida a carga. Isso aí tudo tem que ser aberto para poder desenvolver essas novas empresas. Então, a gente está falando em software livre, em firmware, em plataformas de monitoramento, projetos de Harvard, de sensores, controladores, e também de comunidades que desenvolvem sistemas off-grid. O que são sistemas off-grid? Sistemas independentes de rede, que não dependem não vai depender da distribuidora. Tu vai gerar energia e vai consumir sem estar conectado numa rede. Aqui agora eu começo a entregar algumas dicas para vocês. Eu prometi que mais para o final eu ia entregar. Né? Primeiro deles, por que se capacitar no setor de energia? Eu acho que eu já falei, já deixei bem claro aqui que aqui estão grandes oportunidades. Né? E, como diz o ditado, quem chega antes bebe água limpa. Então, como eu escrevi aí, quem domina isso já sai na frente. E tem muita escassez de mão de obra, muita inteligência. E esse mercado aqui, ele, sem dúvida, ele vai crescer bastante. E aqui estão grandes milhões de novos empregos e novos negócios, tá? Engenheiro eletricista, de automação, de computação, desenvolvedores de Harvard, cientistas de dados, analistas de rede elétrica, integradores de sistemas, gestores de energia. Olha o mar de oportunidades que tem aqui. E você quer ser empreendedor? Plataforma de monitoramento, desenvolver sensores, soluções de internet das coisas, também o agronegócio tem muita demanda ainda por tecnologias que estão por vir.
Aqui eu vou deixar alguns exemplos, depois eu vou disponibilizar esse material. Por exemplo, a EnergyC é uma plataforma, é um hub de inovação, eu faço parte, inclusive, e ele é voluntário, e ele possibilita que os jovens entrem no mercado de energia por intermédio de desafios. Essa é um exemplo. Nós temos aí o próprio MEC, ele tem um programa, Pronatec, que é voltado, tem vagas para capacitação nessa área de energias renováveis. Eu vou citar isso aqui. Ó. Eu sou um tremendo crítico da ANEEL. Acho que eu sou uma das pessoas que eu conheço que mais atira pedra. O que é a ANEEL? Agência Nacional de Energia Elétrica. Já tive várias vezes lá participando de audiências, e ela está ligada ao Ministério do Meio Ambiente. Mas ela também tem um curso de 40 horas, você entra lá, é de graça, você faz a autogestão do seu curso. Legal isso, pessoal. Isso aqui faz parte das entregas que eu me comprometi a fazer com vocês. Vou citar alguns exemplos aqui de startups e negócios. Tá? Existem milhares de empresas Green Tech, que são empresas voltadas para a economia verde, Climatech, que são empresas de tecnologia voltada para o clima, para as mudanças climáticas, as Energy Techs, empresas de tecnologia voltado para a energia, as Agrotechs, que são empresas de tecnologia voltada para o agronegócio. E aqui nós estamos na Itaipu Park Tech. Aqui tem dezenas de Energy Techs, de Climatechs, inclusive tem um laboratório de biogás, que é referência nacional, até internacional. Temos aqui também, na Itaipu Park Tech, um dos melhores, se não o melhor, laboratório de hidrogênio verde. Nós temos aqui também um projeto de Smart City, que já olha essa questão ponto a ponto, de internet das coisas, o uso da inteligência artificial. E nós estamos aqui no celeiro disso tudo. Então, assim como o Itaipu Park Tech, existem vários outros parques tecnológicos pelo Brasil. Inclusive, a computação quântica, que é algo que é muito novo para nós. O Brasil agora conta também com o Instituto Centro Tecnológico Fóton Mais, criado esse ano. É um centro tecnológico, está aqui o presidente Leonardo Rossato. Prazer e satisfação tê-lo conosco, Leonardo. E o Instituto Centro Tecnológico Fóton Mais está lutando, então, para a gente ter aqui no Brasil a sua rota tecnológica de computação quântica. E a computação quântica também vai ser usada na energia também, tá? São fenômenos, é uma onda tecnológica gigante que está acontecendo. E todas essas iniciativas a gente precisa ter aqui no Brasil, senão a gente vai ser mero consumidor de tecnologia, ou a gente vai mandar os nossos talentos, vocês vão se formar, fazer mestrado, doutorado, como o nosso talento aqui, Leonardo, que tem que ser segurado no Brasil, porque pessoas lá fora querem a cabeça dele, a cabeça pensante dele, para desenvolver tecnologia para depois vir vender produto. Isso é o que o Brasil faz muito. Leva embora, deixa ir embora os cientistas. E o Fóton Mais foi criado, inclusive, para que os cientistas não vão para o Brasil, para fora do Brasil, que eles encontrem terreno fértil para o seu talento e que a gente consiga desenvolver essa nova onda da ciência quântica aqui no Brasil. Tenho mais uns minutos, então eu queria deixar aqui como inspiração para vocês. Falei bastante em futuro, eu sempre olhei quase que para frente. Energia como um código, pensar soluções energéticas, como pensar num software aberto.
Energia como um código, futuro aberto e colaborativo da transição energética. Faz sentido isso? Espero que sim. Se as pessoas mais antigas do setor não entendem nada disso aqui, não entendem uma frase, entendem tudo de energia, já ocuparam grandes cargos em grandes órgãos, e eles não entendem absolutamente nada. Eu fico mais tranquilo falando para vocês do que para esses tecnocratas, porque isso aqui está muito longe da realidade. Agora, por quê? Porque eles estão acostumados com uma estrutura rígida e centralizada, dominada por grandes empresas. E a gente está propondo algo totalmente disruptivo, feito no nosso telhado da nossa casa, na nossa propriedade rural, no nosso local de trabalho. E essa visão, então, ela carrega a mesma lógica digital do software livre, né? A possibilidade de reprogramar sistemas. E trazendo ainda para vocês como inspiração essas redes inteligentes, o blockchain, que é a tecnologia que possibilita tu tokenizar a energia. Isso aí é possível, e por intermédio dessa nova onda tecnológica a gente vai conseguir fazer isso rodar. E aqui, por último, eu faço um chamado para a ação. Jovens, juventude, vocês são a chave da construção de uma democracia energética. As comunidades, elas terão que ter mais autonomia e poder de decisão. O nosso setor elétrico, historicamente, ele é concentrado e técnico. Vocês, jovens, devem abrir as portas para uma energia que dialogue com justiça social, com inclusão e colaboração. E a transição energética, ela também precisa ser uma transição geracional. Eu estou cansado de tudo que é reunião que tu vai, são tudo pessoas com mais de 70 anos de idade. E a gente precisa da renovação, dessa transição geracional também. E vocês, jovens, é que vão herdar os problemas e os sistemas de amanhã. Então, comecem hoje a construir. E isso, ele é urgente, tá? Não é apenas desejo, é urgência. E eu vim aqui, então, para isso, tá? Para falar que o mundo ele tem esses impactos, essas crises climáticas, e a passagem de uma matriz dos combustíveis fósseis para fontes renováveis é urgente, é imperativo. E essa mudança, ela não se faz só apenas com tecnologia, ela se faz também com propósito, com visão de futuro, com coragem. E para isso que vocês assumem um papel principal. Eu encerro, então, minha palestra com essa frase do Mahatma Gandhi: você deve ser a mudança que deseja ver no mundo. Muito obrigado.